Senhoras e senhores, está começando mais um Multitalk, o seu podcast intercultural, onde a gente faz aquela resenha firmeza e totalmente informativa com brazucas mundo afora. Se tem brazuca fazendo um corre legal na gringa, essa pessoa ainda vai aparecer por aqui nesse espaço. Eu sou o Andrei e, como sempre, falando diretamente da capital alemã, Berlim. E já te aviso que se você se interessa por viagens, outras culturas e gosta de uma vibe legal, você vai se sentir muito à vontade por aqui. E aquele recadinho de sempre, indispensável. Esses nossos bate-papos só são possíveis com a sua ajuda, meu querido, minha querida. Você pode nos ajudar de uma maneira muito simples e totalmente de grátis. Deixa o like nesse vídeo nesse exato momento, é a melhor ajuda que você pode nos dar. E aquele combinado de sempre, eu sempre digo isso. Se no final você não gostar, você pode mudar para um dislike. Eu prometo que eu não vou ficar triste e não vou ficar torcendo para você manchar sua camiseta preferida com molho de tomate. Eu sou rancoroso, mas nem tanto. E é claro, você pode e deve comentar embaixo, porque sua opinião também é muito importante aqui pra gente. O que também é muito importante é que você se inscreva no canal e também indique o canal para seus amiguinhos e amiguinhas. Com isso, além de apoiar o nosso projeto, você pode concorrer a prêmios de primeira. Eu vou deixar um vídeo curtinho aqui no card onde está tudo explicadinho. Então, acabando aqui, assiste lá. Você pode até ver na velocidade acelerada só para entender o esquema. Lembrando sempre que este episódio e todo o nosso material também está disponível na sua plataforma preferida de áudio. É só você procurar por Multitalk ali que você vai encontrar a gente, valeu? Agora vamos lá. Senhoras e senhores, hoje o nosso bate-papo é com a brazuca Cristiane de Oliveira, que é sommelier e guia de turismo. E, gente, ela mora em Florença, nada mais, nada menos do que a cidade que é conhecida como o berço do Renascimento. Eu não tenho nem roupa para essa conversa. Então aproveita que você precisa consertar a porta do seu guarda-roupa, prepare seus fones de ouvido e cola aí com a gente no rolê. Cristiane, seja muito bem-vinda. Eu queria muito te agradecer. Você aceitou o nosso convite para participar aqui do nosso bate-papo, do nosso projeto. E agora, para quem ainda não te conhece, conta um pouquinho para a gente aí quem é você no rolê. Olá, eu que agradeço o convite, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou Cristiane de Oliveira, sou carioca, vivi praticamente a minha vida entre Rio e a região, vamos dizer, serrana, né, Petrópolis. Então, a maior parte da minha vida entre essas duas cidades, Rio e Petrópolis. Vivo aqui em Florença já perdi até as contas. Desde 2007, 2008, acho que é 2007, já perdi as contas de verdade. No Brasil, eu trabalhava na área financeira, sou formada em ciências contábeis, depois eu fiz gestão de recursos humanos. Quando cheguei aqui em Florença, tentei, né, validar os meus diplomas e não consegui, tive uma grande dificuldade. Retornei para a universidade, fiz economia empresarial e mais tarde eu fui fazer história da arte e consegui a minha autorização, a minha habilitação como guia de turismo aqui na Toscana. Não satisfeita, fui fazer o curso de sommelier e também uma apaixonada pelo vinho, principalmente pelos vinhos aqui da Toscana, sou especializada em vinhos. E essa é a minha história, sou um pouquinho carioca e um pouquinho fiorentina, já tenho Florença como a minha segunda pátria. A gente tem bastante coisa para falar aqui então, porque você tem uma bagagem legal. Sim, na verdade eu tenho um pouquinho de cada coisa. Eu não sou como as outras pessoas que seguem uma carreira e se especializam naquilo ali. Eu vou pegando um pouquinho de cada coisa. Eu sou como vamos dizer, um camaleão que eu vou trocando de cores e vou descobrindo Novas novas tonalidades, né? habilidades. É verdade. E legal, cara, muito legal. E na tua opinião, pela tua experiência, me responda uma coisa. Por que Florença é uma das cidades mais legais do mundo, eu diria? Qual que, na tua opinião, que vem na tua cabeça para você explicar um pouquinho sobre Florença de uma maneira bem geral? Florença, quando eu penso em Florença, eu penso em arte, né? A cidade é conhecida no mundo por causa da sua arte, o seu patrimônio artístico. Aqui viveram e aqui nasceram grandes personagens do passado,
Podemos falar de escultura, pintura, arquitetura, política e filosofia com Maquiavel, podemos falar de ciência com Galileu, apesar de Galileu ter nascido em Pisa, que é aqui do lado. Os pais de Galileu eram florentinos, e ele passou grande parte da vida dele aqui. Podemos falar em gastronomia, e podemos falar de enoturismo, podemos falar em tour religiosos, podemos falar em bem-estar. Florença é repleta dos arredores de Florença, de termas. Então, aqui tem um pouquinho de tudo. Você não precisa sair de Florença para fazer basicamente nada. Tudo você encontra aqui. E é Além da... engraçado, porque Florença não é uma cidade muito grande, né? Territorialmente falando e populacionalmente falando. E mesmo assim tem muita coisa concentrada em pouco espaço. Ou eu estou errado? Não, você está certíssimo. Agora, na verdade, as cidades italianas, com algumas poucas exceções, todas elas são pequenininhas. A gente não pode comparar as capitais italianas com as capitais do Brasil. Ah, Florença hoje tem cerca de 400 mil habitantes. Eu costumo dizer que não dá para fazer nem o bloco do Bola Preta lá no Rio, que tem 1 milhão de pessoas. Aqui não dá para fazer. E o centro histórico é bem pequenininho, você faz tudo a pé, mas tem muita coisa concentrada naquele pedacinho de centro histórico. É muita história, muito detalhe, né? Tem A bastante. Europa tem isso, né? A Itália, assim, principalmente a Itália, Itália e Espanha, eu diria Portugal também, nessa coisa de ter, no espaço pequeno, muita história e muita coisa para falar sobre o assunto. É verdade. Impressionante. E me fala uma coisa, bem, você está aí desde Eu acho, 2000 e- eu acho que é 2008, se não me 2008, falha a minha memória. então você já consegue responder mais ou menos, talvez com bastante propriedade, essa pergunta. Como o florentino ou o italiano, de maneira geral, recebe o imigrante estrangeiro? É uma cidade que eu diria turística, então quando se trata de turismo, o pessoal deve ter um background legal para receber o pessoal, mas quando alguém se muda para lá, o tratamento é diferente ou a parte para se integrar também é não tão atribulada, assim, de uma forma mais geral também? Agora, se eu falar que o imigrante é bem recebido aqui, eu vou estar mentindo para você. O imigrante na Itália, de forma geral, ele não é muito bem recebido, principalmente por causa da quantidade de imigrantes que chegam todos os dias. Quando se fala em imigrante aqui, a primeira coisa que eles pensam são nos barquinhos que vêm da Síria, da Líbia, Ah, do norte da África. Então, para eles, imigrante é quem está invadindo a terra deles. Em Florença, agora, se a gente levar em consideração que até o final de 1800, Florença era cercada por uma muralha, e todo mundo que vinha de fora daquela muralha era um imigrante e não era bem-vindo. A muralha foi feita exatamente para não deixar entrar as pessoas de fora. Então, para o fiorentino, é muito difícil receber pessoas que vêm de fora. E quando eu falo de fora, não é nem de outro país, mas da cidade do lado, como Pisa e Siena. Então, o fiorentino ele é muito ciumento da cidade dele. Quanto aos turistas, até antes da pandemia, os fiorentinos também eles não tinham muita paciência com turista. caramba, isso para mim é novo. Não tinha muita paciência. Por quê? Porque, vamos dizer, o número de turistas que visitava a Florença até antes da pandemia era quase o dobro do número de habitantes. Então, tinha mais estrangeiro dentro da cidade do que o fiorentino propriamente dito. E isso incomodava. Uhum. Agora, com a chegada da pandemia, que a economia praticamente vive do turismo, Florença é uma cidade turística, que a cidade ficou vazia e que eles começaram a sentir falta do turista, eu acredito que essa mentalidade vai mudar. Uhum. Que agora eles estão querendo atrair novamente os turistas. Eu acredito que a pandemia valeu principalmente por causa disso. Uhum. Agora, o fiorentino vamos dizer, ele
ele é um povo muito fechado entre si. Uhum. Meu marido, vamos dizer, tem amigos de 30 anos que nunca colocaram o pé aqui em casa. Uhum. Não é como a cultura deles, não é dentro de casa tem só a sua família, você não é aberto. Tem um quadro que a gente vê na Praça da Senhoria, um quadro de 1500, que você vê na Praça da Senhoria grupos de fiorentinos, mas grupos pequenininhos, como se fossem grupinhos na praça, ou seja, nem entre eles se misturam. Uhum. Isso já vem do passado. Uhum. Mas eu acho que com a pandemia essa mentalidade vai mudar um bocadinho, porque eles aprenderam que ninguém é uma ilha, que não Uhum. adianta a gente tentar se isolar e que o mundo está globalizado e a gente precisa trocar experiências. Uhum. Principalmente no início, acho que quando voltar, né, é, engatar essa marcha, né, pelo menos no início, assim, eu acho que eles vão ser bem mais pacientes, né, porque eles dizem Eu que acredito que economicamente, sim. né? E o fiorentino não é um povo muito simpático, não, viu? Ah, não? Não é como brasileiro, não. Ele não é simpático, não. A não ser se ele te conhece já há bastante tempo, aí Uhum. ele se abre, mas ele é bem introvertido. Não é igual o italiano do sul da Itália, Uhum. que Uhum. eles são mais. É o italiano que a gente conhece, né? Aqueles que falam alto, que são extrovertidos. O fiorentino não. O fiorentino é bem fechado. Uhum. Tem essa coisa, né? Eu já escutei falar de outras pessoas. Eu escutei falar, sou sempre fofoca. Não sei por que que eu falo desse jeito. Sou sempre fofoca. Conversei com italianos, conversei com pessoas que moraram na Itália também, né? Que o pessoal realmente do Sul, pelo menos nessa coisa de ser mais extrovertido, ser mais aberto, ser mais expansivo, né? É muito gritante a diferença, né? Eu realmente eu não tenho essa capacidade de diferenciar, né? Quando o italiano vem do Sul ou quando não vem do Sul. Mas aí sempre quando eu reparo nisso, nessa parte de quando o italiano é um pouco mais expansivo, eu falo assim, ele deve ser do Sul. Eu não reconheço o sotaque, esse tipo de coisa, mas é preconceito, né? Uma coisa Quase feia, sempre você vai acertar, viu? Quase quase sempre, sempre. com algumas exceções. Aham. O fato de você ser brasileira, assim, desempenha algum papel nisso aí, de quando as pessoas sabem que você vem do Brasil e tal, pelo brasileiro e brasileira tem essa fama de ser um pouco mais simpático, não sei, gera um tipo de curiosidade, as pessoas conversam mais, ou não existe isso? Agora, o Brasil é o país que eles têm menos preconceito. O brasileiro, na Itália, ele é tido como um povo trabalhador, um povo sério, um povo alegre, então tem um pouquinho menos de preconceito. A única diferença são contra as mulheres, né? Eu Hum. acho que isso na Europa, de forma geral, que eles ainda os europeus ainda vejam, eles olham para a mulher brasileira e praticamente eles pensam que nós somos prostitutas. Já Hum. aconteceu comigo aqui, eu acredito que já tenha acontecido com muitas brasileiras na Europa. Hum. Então, infelizmente, provavelmente por causa da imagem que o Brasil vende das mulatas no carnaval, e principalmente pela quantidade de prostituta brasileira que existe na Europa e na Itália, isso é bem tangível. Então, as mulheres, ainda hoje, elas são vistas como mulheres de vida fácil. Uhum. Mas tirando esse problema aí, o brasileiro ele é bem visto na Itália de forma geral. Eu não vejo tantos problemas, eu acho que eu vejo até mais preconceito pelo pessoal que vem do leste europeu do que com Uhum. brasileiros. Uhum. E ultimamente tem tido bastante na Europa, né? Eu sinto aqui também, talvez um pouco menos em Berlim, o preconceito do pessoal que vem do Oriente Médio, né? Que também gera um pouco né, digamos, de incômodo, às vezes, né? De conviver com essas pessoas. Não sei se na Itália tem acontecido isso ultimamente, tal, mas aqui é meio pesado isso. Aqui o Oriente Médio que tem menos, né, na verdade. Uhum. Mas existe o preconceito e eu acho que isso existe no mundo inteiro, né? Até mesmo no Brasil, quando chegam os imigrantes lá do Haiti, tem quem vira o nariz também, né? Ah. E para os italianos eu costumo dizer, olha, vocês não gostam de imigrante, mas vocês têm que relembrar que muitos fiorentinos importantes também foram imigrantes. Dante foi um grande imigrante, morreu no exílio. Michelangelo era imigrante em Roma. Leonardo era imigrante na França. Uhum. Então, desde que o mundo é mundo,
existe a figura do imigrante que pode ser ruim ou pode ser bom também, né. Hoje os franceses consideram o Leonardo quase como um francês, Uhum, e é um imigrante. uhum. E agora, falando um pouco dessa, a gente conversou um pouco sobre essa coisa do trabalho também, né, do brasileiro também ser visto também como uma pessoa bem empenhada, e Florença ser uma cidade que é essencialmente turística, né? É uma cidade legal para empreender, principalmente nessa área? Ah, agora, depende do seu ponto de vista. Eu tenho um ponto de vista que quando você é bom naquilo que você faz, tem sempre espaço, Uhum, você vai sempre chegar na frente. Mas é verdade também que o mercado de turismo aqui em Florença está um pouquinho, vamos dizer, saturado, talvez? um pouquinho saturado. Mas se você é bom, se você faz aquilo porque você gosta, se você tem prazer em fazer aquilo, você vai se destacar. Eu na minha área, que é turismo, eu vejo muitos brasileiros, quase todas brasileiras, que escolhem trabalhar com turismo porque acha que aquela ali é a única oportunidade que tem. Uhum, Não porque gosta daquilo, uhum, porque faz aquilo por amor, mas como como a última Coca-Cola do deserto. uhum, Pode ter sucesso? Pode, mas você vai ter mais dificuldade. Porque na função que você faz, que é vender sonhos, quando você trabalha com turismo, você vende sonhos, você tem que demonstrar paixão por aquilo, para que os seus clientes se apaixonem também. Se você não tem paixão por aquilo, dificilmente você vai encantar o seu cliente, uhum, e dificilmente ele vai retornar. uhum. É, isso é uma ótima. Então, assim, depende do que você faz. Se você faz com amor, tem sempre lugar. Se você é bom naquilo que você faz, pode estar tudo saturado, você vai encontrar o seu lugarzinho no sol. E se você se prepara também, né? Se você vai estudar também, né? Não é aquilo de você só acha que conhece o lugar, você fala, agora eu Não, vou fazer um bico aqui, né? Isso faz não. diferença também, a Eu já preparação. eu já fiz o curso de sommelier e eu estou refazendo um curso de 200 horas sobre vinho. São coisas que eu já estudei e que eu estou estudando novamente, porque você vai sempre esquecendo, né, com esse negócio de pandemia, que você fica parado, você Uhum, vai sempre esquecendo. E eu uso muito as redes sociais e o meu blog para estudar. Enquanto eu estou escrevendo, fazendo conteúdo, eu estou relembrando aquilo que eu estudei muitos anos atrás. uhum, Na história da arte tem sempre novidade. Todas as vezes que uma obra é restaurada, sempre aparece alguma coisa nova. uhum, Sempre. Sempre tem alguma coisa por trás que a sujeira ou um outro restauro cobriu que você descobre. Há alguns anos foi restaurado um quadro de Leonardo da Vinci, um quadro que está aqui na galeria dele, Uffizi, e que durante o restauro descobriram as digitais de Leonardo da Vinci. Quando ele faz o esfumaçado, até então se pensava que ele fazia com os pincéis, né? hum, E no restauro dessa obra, descobriu que não, que ele fazia com o dedo. Ele misturava tinta com o dedo no quadro. E toda vez que tem um restauro de uma obra, tem sempre alguma novidade e saem diversos livros são publicados falando daqueles restauros, e você sempre tem coisa nova para contar. uhum. Nossa, que interessante, interessante. E como que o pessoal sabia que a digital era dele, não era de alguém que, sei lá, pegou o quadro? Como que dá para saber? Já tinham isso registrado, as digitais dele? Não. Agora, como é que você sabe que aquela digital é dele? Primeira coisa é você tem que identificar se tem participação de outros artistas naquele quadro. Ah, Como é que você vê aquilo? Através da própria tinta, porque naquela época se fazia, cada artista fazia a sua própria tinta. ok. Então, se é a tinta típica de Leonardo, você sabe que foi ele que fez. E os traços, né? E Uhum, naquele quadro ali só tem os traços de Leonardo. Então a gente sabe que ele não teve participação de nenhum outro
assistente ou um outro artista. Então, o que Uhum. tiver ali é atribuído a ele. Ah, A gente interessante. diz atribuído porque a gente não tem documento que comprove. É Então, quando fala claro. em atribuído, é atribuído. A Uhum, crítica reconhece, mas a gente não tem documentação que comprove. uhum. Até que se descubra alguma outra coisa, né, vai estar valendo essa máxima, né? Vai estar Era falando ele ali. E seu interesse por vinho, ele começou antes ou depois da sua mudança para Itália? depois. No Brasil eu era cervejeira, né? Uhum, Eu gostava muito de cerveja e de conhaque. Eram as minhas 2 bebidas preferidas. E a uhum, vodka, né? uhum. Aqui na Itália eu tentei ser cervejeira também, mas eu não consegui não, viu. E como começou? Conta essa história para nós, como começou a sua relação com o vinho. É difícil você morar na Itália, ou na Espanha, ou na França, não ter relação com vinho, né? Mas conta como começou a sua relação com o vinho e o que te motivou a se especializar, então, nessa área também. Agora, minha relação com vinho começou quando eu ainda estava no Brasil, quando eu estava namorando meu marido, que era fiorentino, e quando ele ia para o Brasil, ele levava milhões de vinhos para mim. Então, ali foi o meu primeiro contato com os vinhos da Toscana. Quando eu cheguei aqui, o contato aumentou, porque o italiano, impossível durante as refeições não abrir Não uma tá lá. garrafa de vinho, faz parte da refeição. Não é como a gente que toma um vinhozinho para relaxar. De O noite, italiano, né? Depois do trabalho, não é assim? não, não, Né? faz parte da refeição. O vinho é aberto no almoço e no jantar. E depois, quando eu comecei a trabalhar com turismo, que eu comecei a receber muitos pedidos de tour, de enoturismo, e aí eu percebi que eu precisava me especializar um pouquinho mais, além de ser uma apreciadora de vinho. Eu precisava de ter, de aprender as técnicas de degustação, de conseguir diferenciar um vinho do outro, de poder passar mais informação para o meu cliente. Então, logo após que eu consegui a minha habilitação como guia, eu comecei a fazer o curso de sommelier. Foram 3, aqui na Itália são 3 níveis. O Uhum, primeiro nível você faz a partir da vinificação, né? Você aprende o processo de produção do vinho e a história do vinho de forma geral. No segundo nível, você começa a estudar os vinhos de outras regiões, principalmente das regiões italianas. E no terceiro nível, que é o último, você começa a fazer a harmonia de vinho e os pratos, uhum. que é a Então, parte você mais fez legal. tudo. Eu fiz as 3 partes. E agora estou fazendo um curso de, vamos dizer, de atualização. Uma reciclagem. Eu gosto, né? Porque nesses cursos tem sempre degustação, né? Olha, eu Então tenho você histórias vai com estudando e vai degustação. bebendo junto. Então, para mim, é a Aham. combinação perfeita. E eu Eu, lembro que no meu hum, curso de sommelier, todas as aulas a gente degustava 6 vinhos diferentes. uhum. E a minha amiga que fazia comigo, ela não conseguia beber os 6 vinhos. Então ela jogava fora. Eu falei assim: não, não joga fora, Dá não. Eu vou pra beber o mim. meu e vou beber o seu. Eu saía completamente embriagada do curso. Eu bebi o meu e o dela. Não se joga fora vinho, imagina. Ai, gente. Sensacional. Sensacional. Então, eu tenho problemas com essa coisa de degustação, porque nem sempre eu estou disposto só a degustar. Eu vou tomando, né? E aí eu fico legal, assim, nessas degustações, né? Fico bem Eu legal. aprendi, agora eu tenho um pouquinho mais de resistência, viu? Uhum. Você vai aprimorando e vai ficando mais resistente ao álcool. E você acha mesmo os vinhos da região da Toscana, você comparando principalmente com outras regiões italianas, os vinhos mais legais, assim? Eu gosto muito do, como chama? Chianti, Chianti, o Chianti e o Montepulciano, eu acho que também é da Toscana. Montepulciano, Eu amo esses vinhos, assim, eu acho eles maravilhosos. um grande estudioso de vinho e era biólogo também, chamado, ai meu Deus, como é o nome dele? Francesco Redi. Ele escreveu um livro chamado
Baco na Toscana. Baco é o deus do vinho para os romanos, né? É o equivalente a Dionísio para os gregos. E nesse livro ele fala, é um livro de 1500, né? Final de 1500. Nesse livro ele fala que de todos os vinhos, Montepulciano é rei. Tá vendo? Uhum. Agora, eu gosto mais dos vinhos toscanos, que é aquele que eu tenho mais acesso, né? Mas existem alguns vinhos fora da Toscana que são excepcionais. Entre eles, o Barolo, do Piemonte, Uhum. o Amarone, lá do Vêneto, da região de Veneza. Tem um outro vinho na Úmbria que é sensacional, mas é um vinho que só é para quem é forte, porque a graduação alcoólica dele é de 17 graus. Uhum. Então não é um vinho que geralmente as mulheres gostam, não, mas eu gosto. Dos meus vinhos preferidos é aquele que a gente não pode comprar, né? É o Sassicaia. Mas existem que antes você compra por 10, 15 euros, que são excepcionais. É, o que a gente encontra no mercado. Aqui, bem, estamos na Europa, né? Então a gente compra vinhos aqui italianos, né? Italianos, franceses, espanhóis, com preços razoáveis, né? E a gente encontra esses vinhos por um preço razoável, entre 5 e 10 euros, né? Vai, 5 e 15 euros, vinhos muito bons, né? E os italianos, eles são, em comparação com outros, eles são mais encorpados, eles têm eu acho que você precisa estar afim realmente de tomar uma porrada carinhosa, tá? Porrada carinhosa, com amor, quando você escolhe um vinho italiano em detrimento de outros. O vinho francês, para mim, é um pouco mais leve. Por mais que ele tenha, às vezes, um pouco mais de um teor alcoólico um pouquinho mais alto, ele não dá a mesma porrada, né? Aquela porradinha gostosa de tomar. É a diferença da uva, viu? É a diferença da uva. É a diferença da uva. A A uva rainha aqui da Itália é a Sangiovese. E a Sangiovese, ela dá origem a vinhos complexos. Então, ou seja, precisa de algum tempo para que ele fique um pouquinho mais, como dizem os italianos, mais mórbidos. O Chianti base é 1 ano só de envelhecimento. E o Brunello, que também é feito com Sangiovese, mas com um outro tipo de Sangiovese, que é chamado de Sangiovese grosso, são 5 anos. Praticamente. Então é um vinho um pouquinho mais mórbido. E até o Montepulciano, né, o vinho nobile, eles chamam de nobile, que era um vinho feito pelos nobres e para os nobres. Também é feito com uma outra espécie de Sangiovese. É sempre a Sangiovese, mas com algumas diferenças, principalmente por causa do terreno, do terroir e etc. Você usou a palavra que eu estava procurando, assim, a complexidade do vinho italiano. Ele é mais complexo mesmo do que outros vinhos que a gente encontra aqui na Europa. Você tem que estar preparado para tomar ele. Eu acho. Eu já acostumei, viu? Tudo bem. Não, é justo. Eu acho assim, eu durante um tempo só tomava vinho italiano. Durante algum tempo só tomei vinho italiano, assim. Era, tipo, eram esses dois, né? Pelo menos os que eu mais me sentia, que era a certeza de que, independente de qual vinícola eu pegasse, dificilmente eu não iria gostar, né? Porque tem essa, às vezes eu não sei você, às vezes eu tenho que ir na certeza. Sabe aquele dia que você fala, não, hoje eu preciso tomar alguma coisa que eu já conheço, preciso ficar no terreno comum, eu preciso dar o tiro certeiro, eu não tô a fim de experimentar, né? Às vezes você tá afim, você fala, tô aberto, vou pegar um aqui para ver qual que é. Às vezes você tá afim de ficar na zona de conforto, né? E a zona de conforto para mim era esses dois. Eu prefiro sempre experimentar e descobrir novos. É justo. E essa coisa também da harmonização, como você falou, né, com a comida e tal, né? O italiano tem muito isso com a comida também, né? Ele tem a coisa de considerar a cozinha italiana a melhor cozinha do mundo. Tem isso mesmo ou é muita impressão da gente? Não, é isso mesmo. Os italianos são comilões. Sem comida, eles não saem de casa. Se não é para comer, eles não saem de casa. Se não tem comida, não convide o italiano. E meu marido, quando vai para o Brasil, ele leva uma cesta básica. Ele não fica assim
sem o macarrão dele, Aham. ele leva, sem queijo, principalmente o parmesão ele leva, Uhum. Justo, é justo. ele leva, e o vinho, são as 3 coisas que eles não ficam: queijo, Uhum. vinho e o macarrão deles. O Uhum. macarrão que se produz no Brasil, ele não chega nem perto. Eles são muito Principalmente críticos com outros tipos de culinária. Existe outra culinária também que, sei lá, talvez faça sucesso na Itália, além da cozinha italiana? a cozinha alemã, viu? Mentira! Não tem nada pra comer aqui, só batata. Que isso? Não, aquele joelhinho de porco. Ai, gente. O pessoal gosta disso, né? A pessoa gosta. Como se chama o joelhinho de porco? Eu não como carne, você acredita nisso? Eu não como carne. Não come Não carne? como. E aí eu não consigo guardar o nome dessas coisas, assim. Eu sei que, por exemplo, as coisas com batata, assim, tem a salada de batata, que é legal, né? Se você. Daí a salada de batata é gostosa, né? Tem os puffles de batata também, que são muito bons. Que mais? Aí tem as coisas famosas, turísticas, tipo Currywurst, né? Que é muito famosa aqui em Berlim, por exemplo, que as pessoas vêm para cá, para Berlim, a primeira coisa que eles fazem é ir num desse quiosquinho que tem na esquina, pega lá uma salsichinha, né? Que é a Wurst, e que é com molho de curry e batata, né? E como é que fala? Pommes, né? Batata frita. Né? E você vai para Hesse, por exemplo, que é onde tem Frankfurt, aí tem o molho verde lá, né? Runas Osse. Então depende da região da Alemanha, tem uns pratos, mas esses pratos típicos deles aqui são muito fraquinhos. Assim, para quem gosta, tudo bem. Eu ainda como batata, mas todo dia, putz, batata. Eu acho que a influência da cozinha alemã e austríaca tem a ver também com o Tirol italiano, né? O norte da Itália até pouco tempo, poucos anos atrás, pertencia à Áustria. E além de a Toscana ter sido governada pelos austríacos, então a influência da cozinha alemã, austríaca é bastante forte, ainda mais nessa época do Natal, onde começa a aparecer os mercadinhos alemães por toda parte. Ah, tem isso aí também? Porque aqui é legal. Tem, Aqui é uma das coisas da Alemanha que eu gosto. São os tem mercadinhos. agora no dia 20 vai começar o mercadinho alemão ali na Praça de Santa Cruz, que é o mercadinho mais famoso de Florença. Todo mundo espera para poder comer as Você tá iguarias brincando? E o que que tem lá? O que alemães. que tá lá? Deve ter doce, bastante coisa de doce também, não é? Tem doce, tem salgado, tem Uhum. o leitãozinho assado, Porquinho. Uhum. tem o que você quiser, tem batata, tem o que você quiser. E o pessoal curte? Curte. Olha, que legal, que legal. Não, porque a gente sabe, é difícil imaginar que a cozinha italiana seja influenciada por outras cozinhas, porque a gente está acostumado ao contrário, né? A cozinha italiana que influencia a gente, né? Porque, pô, todo lugar tem macarrão, tem pizza, tem bem, essas coisas que a gente atribui, né, à Itália, né? Que pelo menos o aperfeiçoamento como prato, né? De ter todo lugar, né? É engraçado, legal saber. Tem bastante influência alemã Legal, legal. na Aqui, comida aqui o que tem italiana, bastante da Itália também, além dos tradicionais, né? É o sorvete. no sorvete. E é indiscutível, ó. A única vez que eu tomei um sorvete, assim, eu tive na Itália já também, eu comi o sorvete italiano, é maravilhoso, mas não tem muita diferença de alguns daqui da Alemanha, mas quando você vai ver os proprietários, são todos italianos. Todos eles são italianos que vieram para cá, que migraram para cá, ou pelo menos vêm para cá, passam o verão alemão aqui, porque o alemão ele gosta muito de sorvete, e eles trazem as receitas italianas. Maravilhosos. Na Argentina, uma vez também, eu morei na Argentina um tempo, tinha uma sorveteria na esquina da minha casa. Eu adorava aquele sorvete italiano. Eles têm uma manha de fazer sorvete impressionante. Eu não sei o que que eles têm. Você conhece algum segredo deles na fabricação de sorvete? Agora, em Bolonha tem uma universidade do sorvete, né? Para Você tá você. brincando? Bolonha é uma, Tem. é uma das universidades mais importantes da Europa, eu diria, não é? Agora saiu a lista das principais universidades italianas e a de Bolonha está em primeiro lugar. Tá vendo? Foi lá que foi assinado, inclusive, o convênio, né, de unificação dos currículos, né, europeu. Foi na Universidade de Bolonha, eu acho. Isso aí eu estou sabendo agora, tá vendo? É. Vivendo e aprendendo. Mas eu acho que é a matéria-prima em si, né? Pelo menos aqui na Itália, é o leite, são as frutas frescas, é o sorvete que faz todo dia, é o sorvete artesanal, Delícia. sem
E Ouvinte ou ouvinta, se vocês nunca tomaram sorvete italiano, a viagem para a Itália, esquece vinho, esquece pizza, esquece tudo. O sorvete da Itália já vale a pena a sua viagem. Eu não sei quanto você vai pagar na sua passagem, mas se você for para a Itália e tomar um sorvete, você vai ter a sensação de que valeu a pena o que você pagou na sua passagem. sorvete artesanal. Principalmente. Se for o sorvete Ah, industrializado, não, esse não. É. Não, mas o sorvete italiano, você vai na artesanal. sorveteria, pega aquelas bolinhas. Nossa senhora, o que que é aquilo? Artesanal é fantástico. Fantástico. Tem sorvete de tudo. Tem sorvete de vinho Brunello, tem Uhum. sorvete Olha. de açafrão, tem Uhum. sorvete de castanha portuguesa, tem sorvete de azeite. Eles fazem sorvete de tudo, do que E você fica quiser. bom, e fica gostoso, né? Sorvete do que você quiser. E fica maravilhoso. É isso que é impressionante, assim, né? Eles criam as receitas, assim, nossa, o que que é aquilo? Eu não posso falar que desde que eu cheguei aqui eu engordei 10 quilos e com a pandemia engordei mais 10. Então eu estou 20 quilos acima do meu peso por causa da gastronomia italiana. E por Então é causa perigoso pra mim também, porque essa pandemia também engordei bastante. Agora que eu tô voltando na forma normal e tal, isso foi danado. Essa parte foi ruim. 20 quilos acima de quando eu cheguei aqui. Mas não tem como fugir, né? Não tem, não tem. E é legal, de vez em quando é legal também dar uma chutadinha no balde, né? Porque você tá num lugar, né? Vamos convenhamos, né? É legal, né? É legal dar uma chutadinha no balde de vez em quando. Você tá perdoada. Comer é um dos melhores prazeres do mundo. É, gente, nossa, ainda mais na Itália, não se come mal, não se come mal na Itália, é impressionante, se come muito bem. Algum dia eu vou morar na Itália, Vem algum para dia. Florença. Então, eu não conheço Florença, eu conheço só o norte da Itália, né, a parte ali da Lombardia, né, eu tive também no Lago de Como, eu não sei se Logo chama, como. italiano também se fala, tive ali, lindo, maravilhoso, e Milão, né, aquela região de Milão ali, né, visitando, Não é mas belíssimo. é muito bonito. Mas o meu sonho mesmo sempre foi, desde que eu comecei a me interessar pela Itália, conhecer a Toscana. Vem para Toscana, vai. A gente faz um giro pela Toscana e eu te acompanho com o maior prazer desse mundo. Nossa, que maravilha. Aceitarei o convite. E agora fala uma coisa, vamos entrar em polêmica aqui. Existe algum tipo de hábito, assim, italiano, que para brasileiro é muito estranho? Você chega assim, você fala, nossa, o que que esses caras fazem aqui? O que que é isso? Você acha estranho demais, assim. Você tem uma horinha? Você tem uma horinha? Eu posso te falar. Tem uma Mas lista aqui. um dos hábitos que eu vejo nos restaurantes e que eu praticamente fico assim, eu ainda não me habituei, é ver italiano raspando prato. Como assim? Como raspar um prato? Ou eles pegam um pedacinho de pão e limpam o prato com Sei. pão, Aham. ou tem alguns que eu já vi, ninguém me contou, que pegam o prato e lambem. Você tá brincando? Eu Em já vi. restaurante, não é em casa. Que eu falo, Não, em casa eu faço. restaurante. Em casa eu Ah, também faço às vezes, mas em restaurante não. Esse é um dos hábitos que eu ainda não me acostumei. O outro é o cigarro. fuma bastante? Muito, 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 muito. E na Itália as refeições são divididas em pratos, né? Tem o primeiro prato, que é sempre uma massa, uma sopa, um risoto, é sempre um Uma carboidrato. entradinha, né? Não, tem a entradinha, depois tem o primeiro prato, que é um carboidrato, Uhum. depois vem o segundo prato, que é uma proteína, e depois vem o contorno, geralmente junto com o segundo prato, que são as verduras e legumes. Depois vem o doce, depois vem o café, Uhum. e depois vem a grapa. Uhum. Tem a grapa, então faz parte do negócio, não é tipo Mas a opcional. grapa Pô, eles cara. usam como digestivo. Uhum. Depois de tudo, no finalzinho, um copinho de grapa. Depois o café ainda. Não, o café vem antes. O café, então vem antes, A grapa primeiro por o café e último. depois a Por grapa. último, é o digestivo. Depois da Aham. comilança é a grapa. E entre uma refeição e outra, os fumantes eles levantam da mesa para ir para fora fumar. E eu acho isso uma coisa horrível, você Uhum. abandonar a mesa para fumar. E é uma coisa muito comum. Uhum. Geralmente, quando eu vou com os amigos, eu quase sempre fico na mesa sozinha, porque eu sou a única que não sou fumante.
Então, levantam todos, vão para fora do restaurante fumar até chegar o outro prato. Eu É acho bom que isso dá pra você gravar um videozinho, né? Entre uma horrível. refeição e outra, você grava um story, alguma coisa. Eu acho horrível abandonar a mesa antes de terminar as refeições. Aham. Isso eu ainda não me acostumei, eu acho que eu não vou me acostumar nunca. Uhum. Você quer continuar falando? Quer mais polêmica? Pode falar. Se tiver Não mais vou coisa. falar nem o negócio do banho, porque senão. Não, agora você começou. O que tem com o banho? Agora, isso os italianos mais antigos, né? Quando chega na época do inverno, o banho é uma coisa que praticamente é o bidê e basta. Eu falo, é tcheco-tcheco, os mais idosos, né? Uhum. O banho, eu acho que isso é um problema europeu de forma geral, né? É Não verdade, é tem, verdade. não tem Não, a cultura do não banho sejamos como a gente injustos com os tem. italianos. É Eu uma acho que coisa. é europeu de Uhum. forma geral, principalmente os mais antigos. Uhum. Mas o meu marido já me confessou que quando ele era criança se tomava banho só os domingos. A gente fala isso no Brasil e a gente pensa que isso é brincadeira. Mas há 50 anos atrás funcionava isso na Itália. Não vamos nos comprometer mais, ok? Os três Não, hábitos senão os estão. italianos vão cortar a nossa cabeça, mas isso ainda é um fato, viu? Aham. Dos mais jovens, não, mas dos mais idosos, Uhum. principalmente no inverno, o problema do banho é complicado. Complicado. E tem alguma coisa no sentido inverso também? Tem alguma coisa assim que brasileiros fazem, talvez que para os italianos seja um pouco complicado de entender? Para os italianos, complicado de entender. Tiro isso como exemplo o meu marido. Ah, esse negócio de reunir todo mundo em casa, para ele isso é complicado. Todo mundo dormir em casa. A minha família sempre foi muito grande, né? Então a gente Uhum. reunia todo mundo em casa, botava os colchões na sala, dormia todo mundo junto e misturado. Para o meu marido isso é complicado. Uhum. Ele acha que cada um deve dormir na sua casa e pronto. Tanto quando eu vou para o Brasil com ele, eu não posso ficar na casa da minha mãe, eu tenho que ficar em um hotel com ele. Uhum. Porque ele não faz parte da cultura dele, da gente ficar na casa do. Mesmo que seja da sua mãe, do seu irmão, ele não é muito com ele. Outra coisa que é complicado para os italianos é o supermercado no Brasil. Na Itália, você não toca nem frutas e nem os legumes. Você tem que colocar a luva. Oh, interessante. Você vai pegar a banana para pesar, você coloca uma luvazinha de plástico e não toca na fruta. Isso para qualquer legumes e fruta. E, e brasileiro, no Brasil, a gente não tem isso, a gente bota a mão, Ó, aperta, né? aperta, vê se está Cheira. maduro. Aham. Isso para eles é uma coisa que não tem como aceitar. Uma E não tem outra nada a ver coisa. com a pandemia isso, né? É uma questão de hábito. Não, 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 não. Isso é Uhum. antes da pandemia. Com a pandemia piorou. Outra coisa é a falta do bidê Ah, nos banheiros do uhum. Brasil. Uma Uhum. casa sem bidê para eles é um problema. E o outro problema é o cestinho de lixo no banheiro, que para eles não existe. Ah, pô, papel higiênico. O papel higiênico. Existe o cestinho, mas isso é para jogar outra coisa, não é? Uma coisa assim. Ou não existe mesmo? Aqui em casa existe porque aqui já está meio abrasileirado, Ah, né? você colocou. Aham. Aham. Mas geralmente é, o cestinho do banheiro Uhum. é inutilizado, não é utilizado. Eles jogam tudo dentro da privada, né? Então, no Brasil, para eles, isso é complicado. Não poder jogar o papel higiênico na privada. Para eles, Pelo menos papel higiênico, né? Uhum. para ele é bem complicado. Porque no banheiro, por exemplo, aqui em casa eu tenho um cestinho no banheiro, mas não é para papel higiênico. Não é para papel higiênico. Eu jogo, por exemplo, cotonete, Eu também tenho. algum algodão, sei lá, quando lâmina de barbear velha, né? Tipo, que é uma coisa que eu tô no banheiro, eu não vou jogar isso na privada, né? Eu jogo no cestinho, mas é pequenininho, né? Não é É, aquela coisa gigante que você tem no banheiro do Brasil, né? para eles é complicado. E tem algum aspecto em que brasileiros e italianos são muito parecidos, que você falou assim, nossa, eu me sinto em casa nesse aspecto aqui na Itália.
Futebol. Claro. Aham. Futebol. Italiano é apaixonado por futebol, como é o brasileiro de forma geral. Futebol é uma das. Futebol. Deixa eu ver outra coisa que me vem à cabeça. Bom, Não, mas futebol, eu acho que é muito uma realmente assim. paixão quase mundial, né? Então, até é, mas assim, eu sinto uma diferença assim do italiano pro alemão, por exemplo. O alemão tem uns fanáticos aqui, tá? Tem alguns times que têm torcedores muito fanáticos e tal, mas eles não têm essa ligação e eles não deixam de dormir, por exemplo, quando o time perde. Como acontece, por exemplo, às vezes com o brasileiro, né? Ou com o argentino, ou com o italiano, de ficar Italiano. realmente pé da vida quando o time perdeu. Acabou o dia, né? O Nem, alemão não tem nem, isso, não. nem fala que agora a Itália tá Tá, com risco de não participar da Copa do Mundo de novo. verdade, O negócio verdade. aqui tá ficando feio, viu? Foi para repescagem, né? Foi para repescagem. E tem um tipo de futebol, uma vez eu li uma reportagem sobre futebol fiorentino ou florentino, alguma coisa assim, que é um esporte muito popular, não sei se é popular ou se não, mas se joga aí, né? Que se joga parecido com o rugby, não é? Existe um negócio desse aí? Sim, existe um futebol medieval. Hoje em dia acontece só no mês de junho, Ok. mas é um pouquinho violento. Aliás, é bastante violento. É tipo rugby mesmo, então. É. Contato Vale tudo. físico. Pé, mão, Uhum. morder, desde que você esteja com a bola. Você só Ok. pode bater em quem tiver com a bola. Entendi. Entendi. Aham. Sem bola, não. Com a bola, Aí quem é tiver. falta. O dono da bola apanha sempre. Eu dou na bola banha. Você E já viu você o jogo pode assim? Você foi ver? imobilizar quem está sem bola. Você pode pegar aquele que está sem bola, sentar em cima e ficar ali o jogo todo sentado em cima dele e deixar ele imobilizado, Uhum. sem bola. Mas bater mesmo só com quem está com a bola. Vale tudo. Interessante, interessante. E Eu, o legal é que quando você joga a bola para fora e não faz o gol, é meio gol para o time adversário. então você é Porque obrigado sempre a atacar, você é obrigado sempre a tentar o gol, de alguma forma, então. é, quem ataca ou faz gol, Ou toma ponto. ou faz gol para ele, ou faz meio gol contra. Oh, E errar, caramba. vai meio gol para o time adversário. Então Uhum, é um jogo muito dinâmico, né? uhum. E você sabe quantos jogadores para cada lado? Ou não tem um número? Ai, não tem, são bastante. Agora não estou me lembrando. Mas é mais do que o futebol normal? Mais do que o Muito futebol? mais, mais, Ah, mais. é? Ok. Aham. Não me lembro Interessante. se é 20, agora não estou me Eu lembrando, vou mas procurar um vídeo é para ver bastante. se. No YouTube tem. É, deve ter. Chama-se ou Cautio Histórico ou Cautio Fiorentino. Ok. Vou procurar. Vou Não me procurar. lembro, mas é bastante. É um exército de pessoas. Todos eles fortes. Fortes. Aham. Entendi. Me fala uma coisa, os 3 rolês imperdíveis em Florença, quais seriam? Top Dentro de 3 Florença, dentro de Florença. hum, Eu sei que tem muita Piazzale coisa. Michelangelo, começar a cidade lá de cima desse Belvedere, fica em cima de uma colina e ali você vê a cidade do alto, depois ir descendo para o centro histórico. Ver o Davi de Michelangelo na Galeria da Academia, porque vi em Florença e não ver o Davi original, apesar de ter diversas cópias espalhadas pela cidade, mas se você não vê o original, é como ir a Roma e não ver o Papa. Uhum. E visitar a Galeria degli Uffizi, que na última. Agora eu esqueci o nome da revista britânica. Foi escolhido como o melhor museu do mundo. Ele conseguiu bater o Louvre. Uhum. Não é pouca coisa. Ele conseguiu bater o Louvre. Uhum. E o Uffizi está se transformando quase num Louvre. Ele, agora, durante a pandemia, ele abriu mais 20 salas. Ele está crescendo, está comprando obra, Uhum. sob a direção de um alemão, né? O nosso diretor é um alemão Uhum. e ele está botando para quebrar, viu? O homem é bom, viu? Não, não, alemão é muito eficiente. Em qualquer O coisa que eles homem, fazem. ele está Uhum. tratando o museu não como um museu, mas como uma empresa. Então ele está atingindo números que antes o italiano ele via o museu como um centro cultural, sob a direção
do Ike, ele está praticamente transformou o museu numa empresa e eu acho que ele está certo, o caminho é esse. Porque é legal, né, que o museu possa sobreviver com os próprios recursos também, né? E pelo menos tentar, né? Não, ele sobrevive, viu? Uhum. O número de visitantes nesse último feriado aí teve mais de 10 mil visitantes em 3 dias. Nossa, legal. Legal. Legal que as pessoas No se meio da interessam. pandemia, né? Nós ainda estamos na pandemia. Então, o FITSE, para quem gosta de arte, para quem também não gosta, é passagem obrigatória em Florença. Mesmo que você fique meia hora, você não precisa ficar muito se você não gosta. Pode passar o olho nas obras de Botticelli, nas obras de Leonardo da Vinci, nas obras de Caravaggio. Você tem que passar o olho, mesmo que você não entenda absolutamente nada de arte. Tem que passar pela experiência. Tem que passar por essa experiência. Você Perfeito. pode não querer voltar, mas a experiência é válida. É uma outra discussão. E agora uma pergunta, na verdade a pergunta mais importante dessa entrevista. Você está feliz? Tô. Assim, como imigrante, você também, eu não sei quanto tempo você está aí em Berlim, mas você já disse que já viveu na Argentina, então você já é habituado a ser imigrante. Isso. Você chega num patamar que você deixa de ser imigrante e você começa a ser um expatriado. Porque você não se reconhece mais como brasileiro, porque você perde, apesar de eu ir todos os anos no Brasil, com exceção agora da pandemia, um ano distante do Brasil é muita coisa. E quando você chega no Brasil, tem um monte de coisa que você desconhece, e aí você começa a pensar: eu não me reconheço mais nesse local. Um exemplo foi a morte da Marília Mendonça. Eu nunca ouvi falar em Marília Mendonça. Olha que eu acompanho os noticiários no Brasil. O Paulo Gustavo, eu não conhecia. Não é que eu sou desinformada, eu leio os noticiários todo dia, eu leio 3 ou 4 portais brasileiros, eu acompanho a vida no Brasil, mas eu desconhecia Marília Mendonça, não conhecia, nunca ouvi nenhuma música dela, eu desconhecia o Paulo Gustavo, e quando eu vejo essas comoções de brasileiros que eu nunca ouvi falar, isso toca um alarmezinho na minha cabeça, diz, olha, você está bem distante da realidade do Brasil. Apesar de você tentar acompanhar, você não vai conseguir, você não consegue. E, ao mesmo tempo, mesmo achando que eu sou uma fiorentina, mesmo abraçando a Itália e a Toscana como pátria, eu sei que eu não sou daqui. Eu sei que tem muitas coisas aqui que eu não reconheço. Então você não é nem italiana e nem brasileira, você fica meio sem pátria. Fica meio num limbo entre nacionalidades, assim. Você não está nem aqui nem ali, você está no meio termo e você não é nem completamente brasileiro, nem completamente italiano. Então isso às vezes me incomoda. O que mais me incomoda é quando eu vou no karaokê com grupos de italianos e eles começam a cantar umas músicas que eu não conheço. Músicas antigas da juventude, da infância deles, que todos conhecem e eu não conheço. E aí eu vejo, eu não sou daqui. Aí cai a ficha, né? Por mais à vontade que você se sinta no lugar, você fala, mas não totalmente, né? Mas se eu dizer que eu voltaria, que eu faria tudo de novo, faria. Eu acho que, assim, eu tenho vontade de retornar para o Brasil, mas eu não sei se eu me acostumaria, me habituaria a viver no Brasil novamente. Eu acho que daqui eu não saio mais. Eu faria tudo de novo, apesar de ter o problema de viver longe da família, de você ver seus pais envelhecerem e você estar distante. Eu faria tudo de novo. Perfeito.
Cristiane, muito obrigado por você ter dispensado um pouquinho do seu tempo para participar aqui desse bate-papo com a gente. Foi um grande prazer. Estou esperando você e todos os seus ouvintes, seguidores, amigos aqui em Florença. Vai ser um prazer mostrar um pouquinho dessa parte da Itália para vocês. Perfeito. E agora, então, me ajuda a dar o recado final aqui. Para as pessoas que se interessaram por você, pelo seu trabalho, tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, como que essa galera consegue te achar? Isso não é muito difícil não, viu? Tem o meu site, Perfeito. que é guiaflorenca.net. Eu estou nas redes sociais, estou no Facebook, sempre Guia de Florença. Estou no Instagram, sou bastante ativa no Instagram, no Facebook. Nessas redes sociais você encontra meu telefone, meu e-mail. Perfeito. Não é muito difícil me encontrar, não. Galera, essas informações, o site dela e o perfil do Instagram dela estão aí na descrição. É só você procurar lá, colocar no seu Instagram o perfil dela, você encontra ela. E ela responde rapidinho. Eu sou testemunha disso. Então, só escrever, ela é muito simpática, vai te responder. E aí você pergunta o que você quiser para ela ali, que não vai ter problema nenhum. Sou capricorniana, viu? Eu também. Não deixa para depois. O que tem que fazer, vamos fazer logo. Eu não gosto muito de acumular as coisas para fazer, não. O que der para fazer rápido, eu faço rapidinho. Então é isso aí, galera. Não deixe de seguir o perfil dela lá, tá bom? E é isso. Muito obrigado para você, ouvinte e ouvinta, que conseguiu ver ou ouvir até aqui. Valeu mesmo e até a próxima. Tchau, Cristiane. Tchau, um abraço e muito obrigada. Muito obrigado por você ter assistido ou escutado a gente até aqui. Lembrando que este e outros episódios também estão disponíveis na sua plataforma preferida de podcast. Se você está vendo pelo YouTube, aproveita para deixar aquele like maroto e se inscrever no canal. E já vai seguindo a gente também no Instagram, beleza? Porque esse é um dos requisitos para você poder concorrer aos prêmios que a gente vai sortear aqui sempre que a gente atingir alguma meta de inscritos. Caso você queira saber, há outras formas de ajudar também o nosso projeto. A primeira delas é adquirindo produtos e serviços dos nossos parceiros através dos links que estão na descrição do vídeo ou enviando qualquer quantia para nós. A nossa chave Pix também está na descrição. E para finalizar, se você é brazuca, mora fora e gosta de conversar, me manda um direct pelo Instagram. Quem sabe a gente não marca um bate-papo qualquer dia, não é? É isso aí. Obrigado novamente aí. Até a próxima.